Olá, seja bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você com a Palavra de Deus. E hoje você é meu convidado, minha convidada, para estudarmos o capítulo 23 do livro de Atos, onde veremos que Paulo será interrogado pelos fariseus e saduceus. Ao começar sua defesa, será agredido na face a mando de um homem chamado Ananias, sumo sacerdote, que levará a Paulo a insultá-lo, sem saber que ele era o sumo sacerdote, o chamado de parede caiada. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Atos 23, vem comigo, vamos estudar, vamos nos aprofundar nessa história e na palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de também te fazer um outro convite, caso você não seja inscrito, não seja inscrita. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, assim você receberá notificação de todo vídeo novo postado no canal. E não esqueça também de ser um semeador da palavra. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo com outras pessoas e ajude a divulgar a palavra do Senhor. Então, vamos orar, vamos entregar esse momento a Deus para que possamos iniciar esse estudo. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, entregamos a Ti, Senhor, esse momento de estudo, que Teu Espírito Santo seja conosco a partir de agora, que nos dê o entendimento, Senhor, acerca da Tua palavra, que os nossos ouvidos venham se abrir e que o Espírito Santo derrame sobre nós mais entendimento, Senhor, acerca de tudo que está escrito aqui em Atos 23, que venhamos ter uma compreensão mais a fundo, Senhor, não apenas do contexto histórico, mas daquilo que o Senhor quer nos trazer para hoje, para esse estudo. Desde já, Pai, eu também peço que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, Senhor, que se abre para aprender mais de Ti, que haja mais sede, que haja mais fome e que esse lar, que essa pessoa, Senhor, que está aqui nesse estudo, seja tocado, Senhor, pela Tua presença, que venha sentir, Senhor, a Tua presença nesse momento do estudo da Tua palavra. Desde já somos gratos a Ti por tudo e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, aqui ainda veremos, que Paulo se desculpará, perceberá que o acusam, que os que o acusam são parte dos saduceus e parte judeus, e começará a utilizar isso para colocar um contra o outro. O tribuno, vendo toda aquela confusão, salvará a vida de Paulo pela segunda vez, o tirando do meio deles e guardando dentro de sua fortaleza. E o Senhor aparecerá a Paulo, o fortalecendo e garantindo que não só em Jerusalém, mas que Paulo testemunharia de sua obra, mas também em Roma. E o contexto histórico, Vamos aqui, antes de eu adentrar na leitura. Vimos o discurso de Paulo, sua vida de perseguição, aos seguidores de Jesus, a aparição na estrada de Damasco. Então aqui eu estou recapitulando, a vida de Paulo. O próprio Jesus confiando a ele tudo o que deveria fazer. E a revolta, após o discurso, pedem ao tribuno que o castigue sem saber. Ele leva ao interrogatório com açoites, sendo um cidadão romano, tudo isso sem saber. E vimos que aquele castigo era ilegal, sem antes haver um julgamento. Então, isso dispersará a todos e o tribuno colocará Paulo fora de sua prisão, permitindo que o interrogue fora do cárcere. Então, esse foi um pouquinho do que a gente viu em Atos 22, Relembrando aqui, caso você não tenha também assistido o estudo, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo,
nós temos aqui no canal desde Atos 1. Também temos no canal o vídeo completo, né? O estudo completo do livro de João, do Evangelho de João. Então, também se você não assistiu, fica aqui o convite, né, para que você volte e estude também o Evangelho de João. E aí, como já está gravado, você pode acompanhar aí no seu horário, conforme fica bom para você. Então, sem mais, vamos a Atos 23. Paulo inicia sua defesa e é agredido. Então, eu vou iniciar lendo do versículo 1 ao 3. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Então, o sumo sacerdote, né, deu ordens para que batessem na boca de Paulo, porque entendeu que o apóstolo estivesse mentindo a respeito de ter uma boa consciência diante de Deus. E a acusação aqui feita por Paulo de que o sacerdote era uma parede branqueada, né, uma parede caiada, significava que o sacerdote exercia uma piedade exterior, mas era um corrupto interior, né? E parede caiada, né? Quando a gente estuda isso na Bíblia, parede caiada é aquela parede que tá pintadinha, tá bonitinha por fora, mas por dentro é podre. Por exemplo, um túmulo de cemitério, né? Uma parede caiada. Você vê ali bonitinho, você vê ali tudo belo, mas por dentro tem o quê? Um corpo em decomposição, né? Então, isso significa hipocrisia. A hipocrisia. E é por isso que ele diz: como assim? Você tá aqui para me julgar conforme a lei e você tá agindo contra a lei? Como assim? Você tá aqui para cumprir a lei, né? É piedoso por fora, mas é corrupto por dentro. Então, isso vem trazendo à tona algo que acontece nos dias de hoje, né? Algumas paredes caiadas, né? São aquelas pessoas que demonstram ser uma coisa com as suas palavras, mas as suas atitudes, elas dizem outras, né? E essa é o sentido de parede caiada, é a hipocrisia. É uma parede fraca que já está em ruínas, né? A impressão externa é de ser forte, tem um exterior bonito, branco, puro, né? Mas o conteúdo interior que está escondido é impuro. Então, a gente vê que Jesus, ele usou, né, esse termo se referindo aos fariseus, lá no Sinédrio, né, que se assemelham aos sepulcros caiados, ou branqueados, né, parece muito bonito por fora, mas por dentro escondem corpos apodrecidos, que foi como eu disse exatamente agora. Então, é aquela pessoa que por fora faz tudo muito bonitinho, né? As palavras são lindas.
Olha, você deve fazer assim. Olha, é aquele famoso ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se encaixa perfeitamente aqui nesse termo, né, de parede branqueada ou caiada, né? Em algumas traduções. E isso é algo que a gente, como cristãos, devemos avaliar, para que não sejamos como essas pessoas, né? Para que os nossos atos, né, o nosso modo de viver seja realmente um modo de viver que demonstre a Cristo, que demonstre aquilo que a gente acredita como verdade. Que o nosso modo de vida seja mais intenso do que nossas palavras. Porque palavras o vento leva, né? Embora muitas vezes a gente guarde, mas são através das atitudes. Tem uma outra frase, né, que eu escuto, as palavras até ensinam, mas o exemplo arrasta, né? Então é muito mais fácil a gente mostrar para as pessoas quem nós somos com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, do que com aquilo que sai da nossa boca. Porque hoje há muitas paredes caiadas. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa muito íntegra e tô devendo a Deus e o mundo. Não pago, não cumpro com as minhas obrigações. Sou uma pessoa que ando com mentira. Sou uma pessoa que não tem um bom relacionamento no ambiente do trabalho. Sou uma pessoa que digo ser cristã, mas uma pessoa difícil de lidar, que por tudo arruma confusão, que por tudo discute. Então, o que é que eu estou demonstrando com a minha vida? Né? Porque com a boca eu digo, não, eu sou cristã, eu vou na igreja, eu conheço a palavra de Deus, mas o meu comportamento, ele não condiz com aquilo que eu digo. E era assim que eram esses fariseus. Então fica para que a gente possa refletir, né? Como tem sido a minha atitude? Eu tenho me parecido com Cristo? Ou comigo mesmo? Tipo, tenho deixado o meu eu, meu ego, meu orgulho tomar de conta, né? Às vezes a gente não quer ceder, às vezes a gente não quer perder. Mas perder o quê? Ceder o quê? Sabe? Às vezes mais vale a pena a gente se calar, às vezes mais vale a pena a gente ceder do que entrar em discussões bestas, do que brigar por algo que não vale a pena, né? Então, as nossas atitudes, elas dizem muito sobre nós. E é isso exatamente que Paulo está dizendo aqui para Ananias. Você é um cara que está em posição de governo, que está representando a lei, e você não está cumprindo a lei. A lei está dizendo uma coisa e você está fazendo outra. E é você que está aqui para representar essa lei. Isso a gente também vê muito nos dias de hoje, né? Às vezes pessoas que estão em posição de governo, que era para estar ali, para representar o povo, para fazer-se cumprir a lei. Às vezes a gente vê, né? Tanta corrupção, tanta mentira, tanta vaidade, tantas coisas que não condiz ali com as falas, né? Verdadeiras paredes caiadas. Mas vamos seguir aqui adiante. Versículo 4 e 5. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, Paulo alegou não ter reconhecido o sumo sacerdote, né? Mas ele destacou o comportamento inadequado do sumo sacerdote. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro para que a gente se submeta às autoridades, né? Seja qual
qualquer tipo de autoridade. Nós precisamos nos sujeitar. Se você está congregando em um determinado lugar, então você está de acordo e você vai se sujeitar ali ao seu pastor. Se você está num trabalho, você vai ali se sujeitar aos comandos do seu chefe. Mas quando eu digo se sujeitar, não é a qualquer tipo de coisa. Porque ele é o chefe, ele vai dar na sua cara e você vai ficar calado. Não é sobre isso, né? Mas quando cabe críticas, né? Quando cabe ali, quando a pessoa está fazendo algo errado, você se sujeita, né? Ele fala, olha, eu não sabia, né? Na Bíblia está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo, mas ele está fazendo errado. Quando a gente diz se sujeitar, não é aturar qualquer tipo de coisa. Não está dizendo que nós temos que aguentar calado injúrias, temos que aguentar calados abuso de poder e coisas que são ilegais, né? E estar conivente com essas coisas ilegais. Não é sobre isso, mas é a gente dentro ali do legal, dentro do que é para ser. Por exemplo, você entra numa empresa, você tem determinadas funções. Então, se o teu chefe te manda você cumprir ali com as suas funções, caso você esteja, né, deixando de cumprir conforme o acordado, você precisa se sujeitar. Se você está dentro de uma igreja e o pastor dá um direcionamento que seja coerente com a palavra de Deus, você vai se sujeitar. É claro que se ele está dizendo algo que não condiz com a palavra, você não vai se sujeitar a ele. Por quê? Porque você vai se sujeitar à palavra de Deus. Se o que ele está dizendo não condiz com a palavra, entende? Então a gente precisa ter esse discernimento. Esse discernimento, né? De quando a gente diz algo, você precisa se sujeitar, né? Deus manda a gente se sujeitar às autoridades, mas não é de qualquer jeito, não é só apenas se sujeitar e ser conivente com o que está errado, tá? Que isso fique bem claro, para que não haja dúvidas. Então ele tá mandando, meu chefe aqui é um corrupto, ele tá mandando eu ajudar ele a roubar a empresa, ele tá desviando um dinheiro e eu vou me sujeitar a ele e vou ser conivente com isso. Não, porque a palavra de Deus está dizendo, não roubarás. Então, em primeiro lugar, é a palavra do Senhor. O que é que ela diz? Se isso que meu chefe tá me mandando fazer tá condizente com a palavra de Deus, ok, eu me sujeito. Mas se não, o primeiro que eu tenho que me sujeitar é a Deus. Se algo vai contra aquilo que Deus disse, aquilo que Deus determinou, então está errado. Então eu não vou me sujeitar àquilo. Compreende? Então tem toda uma diferença, né? A gente precisa discernir, porque às vezes tem pessoas que levam tudo ao pé da letra. E às vezes a gente precisa ter esse discernimento e essa maturidade, né, para que a gente compreenda. Então vamos ver aqui qual foi a estratégia de Paulo. Versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, Paulo ele desvia a atenção ali do sinédrio ao dividir seus acusadores a respeito da doutrina da ressurreição. Então, os fariseus, como Paulo, acreditavam na ressurreição, enquanto os saduceus, dos quais o sumo sacerdote Ananias era membro, não acreditavam. Então, no debate que se seguiu, alguns mestres da lei que estavam associados aos fariseus chegaram a afirmar que não viam base alguma para acusar a Paulo. Então, Paulo aqui, ele foi um estrategista, né? Ele usou dessa estratégia, né,
acerca do que eles acreditavam, né? E hoje muito isso ainda é usado, gente. Ah, é desse jeito. Tem os calvinistas, os arminianos, os não sei quem, e várias pessoas, né, estudiosas, e uns defendem uma tese e outros defendem outra. Parece esse tempo aqui dos fariseus e os saduceus, e a ressurreição é desse jeito, não, a ressurreição é desse outro jeito, e cria-se debate, uma discussão, né? Eu sei que são homens muito estudiosos, são teólogos, né, que estudam muito a palavra de Deus, mas vai levar a quê certos debates, né? Se perde a salvação, se ganha a salvação. Gente, isso, assim, eu não sou uma estudiosa, eu não sou uma... como é que eu posso dizer? Eu não sou graduada, né, em teologia. Então, o que eu vou dizer aqui é uma opinião minha, tá? Uma opinião pessoal minha. Nada contra quem estuda, quem crê de um jeito, quem crê de outro. E tudo bem, eu respeito, mas no final de tudo, por mais que a gente aqui, como humanos, estude, se aprofunde, faça teologia, estude a teoria A, a teoria B, a teoria C, no final de tudo, é Deus quem vai decidir, é Deus quem vai definir, é Deus quem já definiu ou vai definir. Tem coisas que às vezes a gente perde muito tempo debatendo, discutindo, quando poderíamos estar levando as boas novas àqueles que não conhecem a Cristo, sabe? Eu acho que certos tipos de debates, certos tipos de coisas não levam a nada. Isso é uma opinião minha, sabe? Às vezes muitas pessoas estudadas que conhecem a palavra do Senhor perdem muito tempo na internet debatendo, porque isso é assim, aí o outro não, porque não é, porque aqui no versículo tal diz isso, não, porque aqui dá base para isso, aquilo. E tantas pessoas precisando aprender como ler a Bíblia, tantas pessoas precisando entender ali o que era, o que se passava, que é o que a gente faz aqui, sabe? Eu acho que é muito tempo desperdiçado com coisas que talvez não tragam frutos, talvez afastem as pessoas, né, desse caminho de chegar mais perto da palavra de Deus, de se aprofundar, de conhecer a Cristo, conhecer a obra dele, conhecer o Evangelho, conhecer as boas novas e tudo aquilo que o Senhor traz para nós acerca do arrependimento, acerca da conversão, acerca da sua volta. E, sabe, no final, o que é que o Senhor vai fazer no juízo final? Isso cabe ao Senhor. Nada que eu venha estudar demais, falar demais. No final, eu sei que Deus deixou muitas coisas escritas, e é isso que nós estamos estudando aqui, a sua palavra. Mas muitas coisas, o nosso entendimento é pouco. Se não é pela graça do Espírito Santo nos revelar, porque a Bíblia ela tem a parte histórica, mas ela também tem um lado espiritual, e que se o Espírito Santo não nos revela, nós não temos entendimento profundo acerca daquilo, sabe? E só a palavra, só a letra, que pura e simples, sem essas revelações do Espírito Santo, muitas vezes ela deixa de se aprofundar. Então, é isso que a gente precisa. É por isso que quando eu inicio o estudo, eu peço que o Espírito Santo venha nos trazer o discernimento, a sabedoria, para que ele venha nos revelar coisas acerca da sua palavra. Então, vamos aqui, versículo do 7 ao 10. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor
E levantando-se os escribas, da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Mais uma vez, né, houve a intervenção romana que salva ali a vida de Paulo, né? E é claro que tudo isso com permissão do Senhor. Mas veja, né, tudo isso que eu li agora é exatamente o que eu estava comentando aqui anteriormente. Uns creem de um jeito e creem de outro, e vira aquela bagunça, e há uma divisão, né? E a própria palavra de Deus fala que o reino dividido ele subsiste. Então, nós como cristãos precisamos parar de dividir opiniões, precisamos parar de discutir coisas que não valem a pena e precisamos levar o evangelho puro e simples. O que é o evangelho? Primeiro é as boas novas, né? Que o Senhor, ele se sacrificou pela minha e pela sua salvação, que precisa haver um arrependimento, uma mudança de caminho, uma conversão, como o próprio Cristo diz: você quer seguir? Tome a sua cruz e siga-me, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o negar-se a si mesmo é negar a carne, é negar o pecado, é se arrepender dos maus caminhos, é ter uma verdadeira conversão. Então, nós precisamos estar muito mais focados em falar sobre isso do que se o anjo é desse jeito ou é desse. Se a ressurreição é agora ou se é depois. Se a vinda de Cristo como é. Sabe, tem coisas que não há necessidade de eu estar discutindo, de eu estar debatendo, de eu estar dividindo as pessoas. Tá aqui, houve uma dissensão, eles não se acordavam porque um crê de um jeito e o outro crê de outro. E fica aquela briga, aquela coisa, um não vai mudar o pensamento do outro. E, enfim, vira uma bagunça, né? E a gente vai ver agora o momento que o Senhor fala com Paulo, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então a gente vê, mais uma vez, a direção soberana de Deus na missão de Paulo. Vamos ver aqui qual era o plano dos judeus, versículo do 12 ao 16. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos que disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Então, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido da emboscada, né? Não está claro aqui quantos membros da família de Paulo estavam em Jerusalém, mas é provável que a irmã de Paulo vivesse em Jerusalém, talvez uma indicação de que toda a sua família tinha mudado para lá, né? Após a infância de Paulo em Tarso. Então, ele ouviu e ele foi lá e disse, né? E o grego desse versículo sugere que o sobrinho do apóstolo fosse um adolescente. Não há informação de como ele veio saber da conspiração, mas certamente a atmosfera era propícia para tal conspiração. Então aqui a gente vê na palavra do Senhor, né, dizendo que ele ouviu e ele foi e anunciou a Paulo. Então ele traz esse livramento a Paulo. E vamos ver aqui
como é que isso vai prosseguir. Versículo 17. Paulo, chamando a si centuriões, disse: leva este homem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Versículo do 18 ao 22. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves a Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que o tenha morto. Já estão aperbecidos, esperando de ti a promessa. Versículo 22. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que havia contado aquilo. Então veja, né? Houve aqui esse momento que o sobrinho de Paulo intervém. Versículo 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 arqueiros, para irem até Cesareia. Então, o comandante agiu de maneira decisiva aqui para retirar Paulo da área de risco. Cesareia era a sede da província, né? E aqui Paulo estaria sob proteção de Félix, o procurador. Então vamos ver aqui sobre o governador Félix. Versículo 24. E aparelhai animais para que, pondo neles a Paulo, leve a Saulo ao presidente Félix, né? Que na verdade era ali o governador. Félix era um ex-escravo, tornou-se procurador da Judéia em 52 depois de Cristo, e ele foi removido do ofício por volta de 59 depois de Cristo por má gestão de conflitos entre judeus e gentios em Cesareia. Então vamos aqui do versículo 25 ao 30. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com uma soldadesca e o livrei, informando de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei a seu conselho. E achei que o acusavam de alguma coisa, questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E, sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te o enviei, mandando também aos acusadores que perante te digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Então aqui a carta do comandante Cláudio Lísias, né, segue um formato padrão da época, com uma saudação, o corpo da carta e a conclusão. Possivelmente Lucas a reconstituiu a partir da recordação de Paulo, mas também é possível que próprio Lucas tenha ouvido sua leitura diante de Félix e Paulo em Cesareia. E na tradução, né, em português, esse versículo parece dizer que o comandante soube que Paulo era cidadão romano antes de o resgatar, né? E aqui a gente vê essa questão, né, de ser cidadão romano, de não ser. Então, Lísias interpretou o conflito como uma disputa acerca da lei judaica, que significava que a acusação contra Paulo não merecia morte ou prisão sob a lei romana. E o envio de Paulo a Félix pode parecer indicar o contrário, mas essa ação tinha por objetivo proteger aqui o apóstolo e permitir que as autoridades judaicas apresentassem formalmente aquilo que tem contra ele diante do governador romano. Então aqui foi uma medida de proteção
né, que tiveram aqui para com Paulo. E vamos aqui se encaminhar para os versículos finais. Versículo 31 ao 35. Tomando, pois, o soldado a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxera de noite a Antípatre. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais logo chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, que lhe apresentaram a Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou do que província era, e, sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, que mandou que o guardassem no petródio de Herodes. Então aqui a gente vê, né, que a distância de Jerusalém a Antípatre era de aproximadamente 56 quilômetros, né, ao longo da estrada romana. A viagem, né, de Antípades, gente, esse nome é difícil de falar, Antípatre a Cesareia era feita ao longo da costa e não requeria uma guarda tão grande para garantir a segurança de Paulo. Félix podia ter enviado Paulo ao governador da Síria, mas decidiu julgar ele próprio o caso, porque talvez compreendesse o quão inconsistente era a evidência contra o apóstolo e desejasse resolver ali o caso o mais rápido possível. Então, Paulo foi mantido em custódia no petrório do procurador, construído originalmente por Herodes o Grande, né? Então, essa é a conclusão aqui, que é uma passagem que vem trazendo, né, sobre essa questão de Paulo e essas acusações, e tudo isso ele já sabia, né, pelo que ele ia passar. Ele já sabia, o Espírito Santo já o tinha avisado, né? E a gente vê o momento em que o Senhor fala com Paulo. A partir disso, ele teve a certeza, né, de que de alguma forma ele chegaria a Roma, porque a palavra de Deus, ela não mente, né? O Senhor fala que a Paulo que ele vai pregar a Roma. Então, assim, Paulo sabe que todas essas dificuldades que ele passaria, teria ali a grande e potente mão do Senhor, o livrando, guardando e trazendo, né, o direcionamento necessário. Então, que fique para a gente, né, como lição, que não sejamos como sepulcros caiados, não sejamos hipócritas, que não venhamos a falar uma coisa com os nossos lábios e com as nossas atitudes fazer outra. E também fica muito claro aqui a provisão do Senhor, mesmo tudo quando parece ser contrário, mesmo quando parece que algo é para a morte. Quando o Senhor tem uma palavra acerca daquilo, a palavra do Senhor, ela se cumpre. E a gente precisa aprender a confiar no propósito do Senhor, nos direcionamentos dele, mesmo quando tudo parece contrário, quando parece que já estamos no cerco da morte, quando parece que não há solução. Nós precisamos crer no Deus que tudo criou, no Deus que conhece o nosso futuro, no Deus que é um Deus que tem as estratégias, que tem um propósito para a minha e para a sua vida. Então, vamos orar finalizando. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que nos mostra, Pai, o quão grande é, Senhor, os teus planos, mesmo nos momentos mais adversos, Senhor, trazendo também para nós uma exortação, que não venhamos a falar de uma maneira e agir de outra, mas que possamos seguir, Deus, fielmente a sua palavra e ter atitudes conforme ela, né? Que não venhamos querer tirar a trave do olho que não venhamos querer tirar o cisco do olho do irmão quando há uma trave no nosso, que não venhamos a falar de uma maneira e agir de outra, mas que possamos agir verdadeiramente como verdadeiros cristãos. Somos gratos a Ti por tudo, abençoa, Senhor, cada casa, cada lar. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. E mais uma vez eu digo, inscreva-se, deixa o joinha, deixa o like, gente, não custa nada para vocês apertar o dedinho aí no joinha. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Já estamos aqui nos direcionando basicamente para o final do livro de Atos, né? Vai até o capítulo 28. Então,
convide pessoas, compartilhe, convide mais pessoas para fazer parte dessa família Conexão Evangelística. E fica aqui o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.